Então, para que nós possamos nos tornar testemunha de Cristo, para que nós possamos influenciar esta geração que está sendo influenciada pelo sistema corrupto, mundano e diabólico, nós precisamos viver aquilo que Cristo tem reservado para mim e para a tua vida. Não dá para nós ser testemunha, não dá para nós influenciar esta geração se nós não falarmos como Paulo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo de Deus. Observe a maneira que eu vivo e vivo conforme eu estou vivendo, porque eu vivo como Cristo viveu. Mas infelizmente nós olhamos para a geração atual no meio evangélico e muitas vezes não conseguimos encontrar alguém a qual nós possamos nos espelhar. Homens e mulheres que precisam viver, precisam vivenciar, precisamos sentir o que Cristo tem reservado para nós, para que nós possamos alcançar um padrão diferente desta geração. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos homens como Moisés, encontramos homens como Elias, como Eliseu, como Daniel. Daniel chega em um ambiente hostil. Daniel chega em um ambiente onde o pecado predominava, onde a idolatria predominava. Mas Daniel não foi influenciado por aquele ambiente. Pelo contrário, Daniel se colocou à disposição de Deus para dizer: Deus, eu não aceito ser influenciado neste ambiente, mas eu estou aqui como um cativo, que o teu Espírito desça sobre a minha vida, para que eu possa influenciar esta nação neste ambiente. E o que me chama a atenção é que Daniel influencia aquela nação. Mas o que me chama mais a atenção é que Daniel consegue influenciar o rei idólatra, consegue influenciar alguém que era rebelde, alguém que tinha um coração duro, alguém que era tomado pela incredulidade. Mas Daniel viveu aquilo que Cristo tinha para ele e conseguiu ser uma influência em lugar hostil. Olhamos também para José, apenas um jovem, talvez um adolescente, mas não se deixou ser influenciado por aquilo que não agradava a Deus. Assim como dentro da igreja de Filipenses, tinha pessoas que influenciavam para o lado errado, tinha pessoas com pensamentos errados, tinha pessoas com atitudes erradas. Na atualidade, o nosso meio também tem. A pergunta é: seremos como Daniel? Seremos como José, que não olhou para aqueles que influenciavam para o lado errado, mas talvez fez como o salmista Davi: eu elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem a minha maior influência, é de lá que vem o meu maior exemplo. Na atualidade, nós nos deparamos com pessoas que dizem: eu não vou para a casa de Deus. E você pergunta: por que você não vai? Porque lá fazem isso, fazem aquilo de errado, e lá vai um bocado de desculpa. Aí nós vamos para a palavra de Deus e entendemos que se essas pessoas que se afastam da casa de Deus, porque contemplam coisas erradas, se elas se espelhassem nesse versículo de Paulo, nunca elas teriam saído da presença de Deus. O problema é que muitos caem, o problema é que muitos fracassam, o problema é que muitos vêm desanimar, o problema é que muitos vêm se entristecer. É porque quando eles chegam na casa de Deus, a primeira coisa que eles olham como influência é o problema que está acontecendo. É uma liderança que está caída, é um obreiro que está no erro. Mas se nós seguirmos a orientação de Paulo, não olhem para a liderança caída, não olhem para o erro que está acontecendo, não olhem para o escândalo que está acontecendo, mas olhem para aqueles que ainda estão alicerçados na rocha, olhem para aqueles que ainda estão alicerçados na presença do Senhor, e você jamais irá se desanimar.
Agora imagine, nós chegamos dentro da casa do Senhor. Nós que estamos procurando viver uma vida reta na presença de Deus. Aí nós chegamos na casa de Deus e vamos olhar para os maus obreiros. Vamos olhar para as más lideranças. Vamos olhar para a falsa circuncisão. Qual será o exemplo positivo? Qual será o exemplo vantajoso que nós vamos atrair dessas pessoas? São pessoas, são exemplos que não tem nada para agregar na minha e na tua vida. Mas se nós olharmos para homens e mulheres que verdadeiramente são gerados pelo Espírito Santo de Deus, nós iremos tirar dali exemplos, pérolas, tesouros, coisas valiosas. Mas o problema da atualidade é que nós muitas vezes só procuramos nos influenciar naqueles que já estão caídos. Procuramos nos influenciar naqueles que não têm nada para nos oferecer. Muitas vezes nós olhamos, paramos e fazemos uma retrospectiva do cenário evangélico. Aí vamos recordar todos os erros, vamos recordar todos os escândalos. Aí vamos dizer, olha, por que eu vou viver assim se essa pessoa vive assim? Por que eu vou ter que praticar isso se a liderança não pratica? Por que eu vou me sujeitar a isso se a diretoria não se sujeita? Nós precisamos entender que nós não podemos seguir exemplos errados. Nós precisamos nos espelhar na vida de alguém que verdadeiramente espelha o rosto de Cristo. Glória a Deus. E Paulo foi tão cirúrgico a dizer: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, tende cautela. Vocês precisam observar. Jesus entregou a vocês 2 olhos, foi para vocês olhar. Jesus entregou a vocês o discernimento, foi para vocês entender, foi para vocês discernir algo. E o que é que nós precisamos ter cuidado? O que é que nós precisamos discernir? O que é que nós precisamos estar prestando atenção? Paulo diz: olha, entra na cidade, entra na igreja, entra em qualquer ambiente que você vai entrar. Antes de você olhar para qualquer problema, antes de você olhar para qualquer erro, antes de você olhar para qualquer escândalo, antes de você olhar para qualquer coisa indecente, procura alguém que está vestido como tu se veste, procura alguém que se comporta como tu se comporta, procura alguém que anda como tu anda, procura alguém que obedece os pais como você obedece, procura alguém que guarda os seus pés ao entrar na casa de Deus como você guarda. Procura olhar para alguém que anda de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. Estamos no trabalho, precisamos olhar, observar quem está ao nosso redor. Qual é a maneira que ele está falando? Qual é a maneira que ele está se comportando? Qual é a maneira que ele está influenciando? Para que ele está influenciando? Não é à toa que Paulo vai dizer em Efésios 6, olha, vocês precisam colocar sobre a vossa cabeça o capacete da salvação. Por que este capacete? Porque a influência do nosso adversário, a influência do mundo, ela não vem diretamente no coração, ela vem primeiramente na mente. A cauterização, a manipulação da atualidade sobre jovens e adolescentes, homens e mulheres, não está primeiramente no coração, primeiramente é na mente. A mente tem o consciente, tem o subconsciente e tem o inconsciente. Quando nós temos a nossa mente influenciada, o nosso subconsciente ele é atingido, ele afeta o nosso consciente e o nosso consciente afeta o nosso coração. É por isso que Paulo diz: olha, coloca na tua cabeça este capacete, porque por meio deste capacete o adversário não terá poder para te influenciar, o mundo não terá poder para te influenciar, o sistema está corrompido, ele já está maligno, mas
não terá poder para cauterizar ou manipular a tua mente. E Paulo diz, olha, o cuidado precisa ser grande. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, é hora de nós se despertar. É hora de nós se acordar, porque a nossa salvação está mais próxima do que no princípio, enquanto nós aceitamos ao Senhor. Então é hora de nós tomar cuidado com quem é que está nos influenciando. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que o príncipe da potestade do ar, o espírito maligno, ele agora opera sobre os filhos da desobediência. E são esses que estão na desobediência, são esses que estão vagando em um caminho sem uma direção do Espírito Santo, que estão corrompidos pelo sistema mundano e diabólico, que está procurando se infiltrar dentro da igreja para influenciar a igreja a seguir um caminho padronizado pelo adversário da minha e da tua alma. Mas Paulo ele diz, olha, toma cuidado e observa com muita atenção, observa com muita clareza pessoas, homens e mulheres que estão padronizados segundo a verdade que tu crê. Se tu crê nesta verdade, se tu vive nesta verdade, se tu está neste caminho que o Espírito de Deus te colocou, então observa, olha para aqueles que estão neste mesmo caminho. Anda com aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Talvez você vai dizer, olha, mas tantos escândalos estão acontecendo. Talvez você vai dizer, olha, mas as lideranças estão se perdendo. Os jovens que estão dentro da casa de Deus estão se perdendo. Talvez você vai dizer, olha, é tanta coisa errada dentro da casa de Deus. Mas por que é que você só olha para as coisas erradas? Por que é que você não se posiciona para olhar para aquilo que ainda está certo? Por que é que nós não nos posicionamos para olhar para aquilo que ainda está agradando ao Senhor? Glória a Deus. Nem tudo no meio evangélico está perdido. Nem tudo no meio evangélico está destruído. Glória a Deus. Por meio da palavra de Deus que ainda há remanescentes. Ainda há homens e mulheres que não se venderam, que não se corromperam, que não se perderam, mas ainda estão segurando nas mãos do Senhor. Então olhemos para este tipo de pessoa. Sejamos imitadores desses homens. Se nós procurar com cautela, se nós procurar com cuidado, se nós procurar com atenção, nós ainda veremos, encontraremos remanescente nesta terra. É verdade que nem todos que sobem do altar, nem todo que vem do alto, vem da parte de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, olha, vocês precisam ouvir de tudo, mas reter somente o que é bom. Vocês precisam olhar para todos, mas observar com atenção somente aqueles que vivem como vocês vivem. Vocês precisam amar a todos, mas olhem o exemplo de Jesus. Jesus pregava para a multidão. Jesus chamou e escolheu a 12, mas tinha assunto, tinha ocasião, que Jesus só separava 3 para ele. O que eu quero dizer é que nós precisamos filtrar as nossas amizades. Nós precisamos filtrar aqueles que nós colocamos dentro da nossa casa. Nós precisamos filtrar aqueles que nós conversamos. Nós precisamos filtrar aquelas pessoas que nós estamos nos aconselhando com ela. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de amar. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de estender as mãos quando precisar, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Amar todos, mas não confiar em todos. Nós precisamos seguir o conselho de Paulo, nos espelhar em Cristo, nos espelhar em homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, mas não confiar em todos. Adore ao Senhor com as palmas.
influência da atualidade, a maneira que o mundo está influenciando a geração atual, a maneira que o sistema está influenciando a geração atual não é brincadeira. Nós olhamos na atualidade. Eu vou agora para bem próximo, na época de eleição, na época de política. Muitos são influenciados pelo saco de cimento. Muitos são influenciados por R$100. Muitos são influenciados por R$200. Muitos são influenciados por R$50. Mas eles não param para examinar que por meio dessa influência tem uma obra satânica. Por causa de pouca coisa, nós somos influenciados a votar em um político, a votar em um prefeito, a votar em um deputado, a votar em um presidente que apoia o aborto, a votar em alguém que discrimina a religião evangélica a qual nós vivemos. Muitas vezes nós somos influenciados por pequenas coisas que nos levam a tomar atitudes, a votar, ou até mesmo ter pensamentos que nos levam a tomar decisões, atitude, que nos fazem eleger alguém que não apoia a família, que apoia o aborto, que apoia as drogas. Então tudo isso Paulo está nos orientando a nós tomar cuidado. Vamos seguir alguém, observemos se essa pessoa segue a Cristo. Vamos votar em alguém, eleger alguém, observemos se essa pessoa teme ao Senhor, se os projetos desta pessoa está de acordo com a palavra, ou esta pessoa vai contra a palavra de Deus. Vamos olhar, trazer alguém para perto de nós, vamos observar se essa pessoa tem algo positivo para nos agregar. Vamos convidar alguém para ir até a nossa casa, vamos olhar se essa pessoa tem algo a acrescentar na nossa vida, no nosso lar. Muitas vezes nós deixamos pessoas entrar dentro da nossa casa. Glória a Deus. A primeira coisa que ela faz é olhar os quatro cantos da nossa casa, elogiar falsamente, trazer contenda, trazer discórdia, trazer fofoca para dentro da nossa casa. Aleluia. Antes de nós pegar alguém e colocar dentro da nossa casa, o ambiente que nós consagramos para adorar o Senhor, nós precisamos analisar dentro da palavra de Deus como é que está a vida desta pessoa, como é que esta pessoa está vivendo. E algo